Opa, galera, vamos aqui para mais um exercício do canal Era Matemática. E aqui um exercício, um problema que caiu em vestibular. É muito comum esse tipo de problema para concursos, mas também tem em vestibulares. Não deixa de ser o concurso, mas, né, o Enem. E é um tipo de problema que se resolve por um algoritmo, né, um esquema muito legal. Como eu sei era que eu vou trabalhar, que eu vou usar esse esquema. Então, envolvendo conjuntos, está aqui, né? Nós estamos tratando de conjuntos. Olha só, em uma pesquisa de opinião foram obtidos estes dados. Aqui está se falando, está se tratando de entrevistados que leem um determinado jornal. E nós temos jornal A, jornal B e jornal C. Temos aqui conjunto que tem a intersecção entre os dois conjuntos A e B, A e C, B e C, aqueles que não leem nenhum jornal, nenhum dos tipos, né? Nenhum dos jornais. Tá? Então aqui está envolvendo conjuntos. Aí nós vamos tratar daquela questão da teoria dos conjuntos, né? Que envolve aqueles símbolos de pertence, não pertence, contido, está contido, né? União, intersecção. E aí tem um esquema legal para fazer, tá? E nós vamos dar conta disso. Agora é importante saber quantos elementos estão sendo tratados no problema, né? Que aí a gente transforma isso em linguagem de conjunto, que a gente trabalha com diagrama, né? É muito bacana esse tipo. Quando você pega o esquema, a forma, né? Aquela questão interessante de resolver, quando você saca isso, fica muito interessante para trabalhar. E a gente já viu que, neste caso, envolve, olha só, três conjuntos. Envolvem conjuntos que têm intersecção entre dois conjuntos, A e B, A e C, B e C, aquilo que não, né, que não entra em nenhum dos jornais, não lê nenhum. Né? No caso aqui, leio os três jornais, na verdade, né, os três tipos, A, B e C. Tá? E aqui que não leio nenhum dos jornais. A pergunta é, considerando esses dados, está tratando de jornais, porcentagem, leio os três jornais, não leio nenhum dos jornais, é correto afirmar que o número total de entrevistados foi, então a gente quer saber o conjunto universo. Quantas pessoas foram pesquisadas, tá? Foram trabalhadas nesta pesquisa, certo? Então, a ideia é sempre fazer o seguinte, um esquema que facilita o teu trabalho. Então, nesse esquema que envolve três conjuntos, inclusive aqui, ó, 7% lê os três jornais. Então, eu vou ter intersecção que envolve os três conjuntos representados pelos jornais. Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma espécie de retângulo, porque não vai sair perfeito, ok? Não vai sair perfeito, tá? Mais um quadro desse, um retângulo assim, tá? Todo quadrado é retângulo, apesar que aqui as linhas não estão em perfeita ordem, né? Mas dá para entender. É um esquema que na prova, no vestibular, você nem vai se preocupar tanto, vai fazer lá seu rabisco, porque o que interessa é entender o problema e resolver, não ficar fazendo, né, um esquema muito lindo que você perde tempo. Mas dá para entender aqui. Aqui é conjunto universo. Se eu quiser dar um nome ou não, eu vou dar de conjunto universo. E aqui dentro eu vou representando todos aqueles dados, aqui tratando-se de conjuntos. E vou fazer aqui três cores desta vez, que tem outro que eu já fiz, não representei três cores. Nós vamos ter aqui um diagrama, a gente chama diagrama, que vai representar o jornal A. Está aqui o jornal A. E nós sabemos que tem as intersecções entre eles. Então, nós vamos representar aqui um diagrama que representa o jornal B. Não se preocupe em ficar assim, tá? Dessa maneira, tá ok? E um outro conjunto, diagrama, que também vai ter intersecção entre dois, mas tem aqui já a intersecção dos três. Pronto.
Então, o conjunto A, que representa o jornal A, o B, e o conjunto C, que aqui é representado por diagrama. Porque tem a intersecção entre os três, a gente já leu. Então, é bom ler, verificar para você esquematizar aqui. Tá ok? Bom, e agora como a gente preenche isso aí? Vou fazer de vermelho para eu anotar aqui legal. Bom, aqui está o seguinte. Tenho 40% jornal A, 40% jornal, 55% e assim por diante. Tem 2 a 2 e tem aqui a intersecção entre os três. Certo? Lembrar que isso aqui está em porcentagem, tá? Vou deixar aqui do lado, lembrar que isso aqui está em porcentagem. Mas eu não vou colocar essa porcentagem aqui dentro. A gente sabe que é de porcentagem, tá? Está se tratando de porcentagem. Então, o esquema é o seguinte. Primeira coisa, pegar, trabalhar, anotar a intersecção entre os três conjuntos, que aqui trata-se de 7%, certo? Vai tratar aqui de 7%. Eu vou deixar a porcentagem aqui fora, ok? Pegar primeiro, anotar primeiro a intersecção entre os três, tá? Você vai entender melhor agora. Agora você vem aqui, a ordem não importa, vamos, né, pegar esse daqui, a intersecção entre A e B. Então a gente vai agora trabalhar com a intersecção entre A e B. Então é o seguinte, 12% dos entrevistados leem os jornais A e B, mas 12% A e B. Desses 12%, eu tenho 7, que já está anotado aqui, também leem o jornal A e B. Também o C, né? Mas leia esses dois. Então eu tenho que pegar os 12 e tirar os 7%. Quando eu pegar os 12 e tirar os 7%, 12 menos 7 é 5. Então aqui vai ser 5%. Certo? Repito, 12% A e B, mas desses 12, 7 já está aqui, que também já leio, né, os jornais A e B, apesar de ler também o C. Então, eu preciso pegar os 12 e tirar os 7. Ok? Vamos aqui para A e C. A ordem não importa, tá? Que você vai trabalhar. 15% leem, né, os jornais A e C. Só que A e C, só que desses 15% que lê esses dois, eu já tenho 7 que também já estão aqui e que lê os dois. Apesar de ler o terceiro, também lê os dois. Então eu tenho que pegar esses 15% e subtrair os 7% que vai dar o 8, certo? Então aqui vai o 8. Porque 8 mais 7 é 15, que lê os dois. É verdade. Porque desses 7%, que lê os três, eles também lêem 2 a 2. Agora nós vamos para os jornais B e C. 19% dos entrevistados leem os jornais B e C. Mas eu não posso colocar aqui 19. Por quê? Porque 7, esse 7, que é a intersecção dos três, significa que também lê o jornal B e C. Então vou pegar os 19% e vou tirar o 7, que vai dar 12%, certo? 12%. Não estou colocando porcentagem porque está aqui do lado, para não ficar muito lotado aqui. Então a ordem é, são três conjuntos, pensar aqui nos três diagramas. Eu tenho intersecções 2 a 2, pensar na intersecção dos 3 a 3. Aí você consegue fazer o esquema legal. Começa a preencher de dentro para fora. Primeiro a intersecção dos três, depois a intersecção 2 a 2. Porque na intersecção 2 a 2 você tem que tirar aqui o que é a intersecção dos 3 a 3. Perfeito? Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui de cor. Vou pegar aqui um branco. Apesar que branco era, na hora que você for anotar ali fica ruim, né? Eu vou aqui de um azul mesmo, vai. Então é o seguinte, agora eu vou pegar esses caras que estão aqui, que não foram analisados, trabalhados e jogados lá ainda, que são aqueles que leem somente o jornal A, B e C. Então vou começar nessa ordem aqui, ó. 40% dos entrevistados leem o jornal A, ou seja, ele aqui está dizendo os 40% que lê o jornal A, mas desses 40 já tem estes carinhas aqui que lê os dois ou os três.
certo? Então, quando eu for preencher os espaços individuais, eu tenho que tirar as intersecções, certo? E aí você faz sua conta aí. Então, você vai pegar lá os 40% e vai tirar, ó. Vai pegar os 40, eu vou tentar deixar aqui, ó, os 40% e vou tirar quem? A soma desses dois. Aqui vai dar 15, né? 8 mais 7 é 15. 15 menos, ou seja, 15 mais 5 dá 20. Então eu vou tirar isso aqui. Ou seja, só 20, né, lê somente o jornal A. Certo? Ok? Vamos para o B. 55% leem o jornal, né, dos entrevistados, leem o jornal B. Mas desses 55%, eu vou ter estes que leem os dois jornais ou os três. Então eu tenho que pegar e subtrair dos 55 a soma desses carinhas aqui. Certo? Aí você vai lá, soma, você faz separado. Você não precisa fazer tudo aqui para não ficar aqui embaçado, né? Confuso. Então você vai pegar os 55 e vai tirar a soma desses caras aqui. Certo? Quanto vai dar aqui, ó? 5, 19, não é isso? Quer dizer, 5 aqui vai dar 12, né? 12 mais 12, 24. Então você vai tirar aqui os 24, o que vai sobrar aqui são aqueles que leem somente o jornal B, que no caso aqui é 31, certo? Então esses caras aqui, esses 31, leem somente o jornal B, que eu já tirei as intersecções. Agora nós vamos para C. 35% dos entrevistados leem o jornal C. Mas desses 35%, também já tem estes carinhas, estas pessoas que lê dois jornais ou os três. Eu vou ter que tirar. Porque dentro desses 35, eu já tenho alguns que leem o jornal A também, o B também e os três ao mesmo tempo. Quer dizer, assinam os três. Então eu vou ter que subtrair essas intersecções. Aqui, ó, vai dar 20, né? Dá 27, certo? Isso aqui dá 27. Então esse 35 menos 27, 8, né? 8. Né? Quem lê o jornal C? Só o jornal C. São 8 pessoas que leem somente o jornal C. Aqui só 20 dos 40%, só 20% lê o jornal A. Aqui dos 55%, só 31 lê o jornal B, porque os outros, né, leem outros jornais também, inclusive os três ao mesmo tempo. Assinou aí os três ao mesmo tempo. Certo? Ok? Bom, o que, que tem mais? Eu tenho mais coisa aqui para trabalhar. Eu tenho o seguinte, olha, 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos três jornais, mas eles foram entrevistados. Então ele está aqui dentro do conjunto universo. Certo? Opa, era 135, era. Então esses 135 foram pesquisados, não leem nenhum jornal, mas fazem parte aqui do conjunto universo. Tá certo? Ok? Você não precisa deixar essas operações, deixa fora, faz fora. Tá? E aqui a pergunta, vou fazer de branco, tá? Vou pegar a cor branca aqui. E a pergunta é: considerando esses dados, é correto afirmar que o número de entrevistados foi? Agora sim, eu quero determinar o nosso conjunto universo. E como se determina o conjunto universo? Vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiro, nós vamos fazer a soma daqueles que lê algum jornal, certo? Porque aqui está em porcentagem, que lê algum jornal. E aqui não tem a porcentagem, porque ele fala em números,
né, que está em números, aí eu descubro a porcentagem que corresponde a isso, aí eu faço uma regrinha de 3. Então, para a gente determinar o conjunto universo, quer dizer, para a gente determinar esse conjunto universo, eu preciso saber a porcentagem né, de quantos lê algum jornal, e eu descubro então a porcentagem, né, daqueles que não leem nenhum jornal e faço uma regrinha de 3. Então nós vamos descobrir em porcentagem, né, o total, né, do total aqui daqueles que leem algum jornal, certo? E aí como é que eu faço isso? Eu vou somar as porcentagens de tudo isso aqui, ó. Tudo isso que está aqui, né, eu vou somar isto, vai me dar um valor em porcentagem. Então eu vou somar ali, vou pegar os externos ali, ó, os individuais, o 20 mais o 31, a ordem não importa, tá ok? Mais o 8, mais o 8, agora eu vou pegar de 2 a 2, mais o 5, mais esse 8, mais esse 12, e a intersecção entre os três, que é o 7. Lembrar que isso aqui está em porcentagem. Aí eu vou somar tudo isso. Pega a sua calculadora, você vai fazer isso rapidamente. E se eu somar tudo isso, vai dar 91. 91 o quê? 91%. Certo? Vou somar todos aqueles que leem um ou mais jornais, e tudo isso dá 91%. Olha, se tudo isso dá 91% e eu não sei a porcentagem ali que corresponde aos 135, nós vamos fazer uma pequena regra de 3. Então, antes aqui, ó, o 100% é o todo. Desse todo, que é o 100% que responderam às pesquisas, 91% leia algum jornal. Então, o que, que vai ficar aqui? 9% que não leem nenhum jornal. E esse 9% que não lê nenhum jornal corresponde a esse carinha aqui. Então aqui a gente faz uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3. E não necessariamente você precisa fazer assim, você pode até fazer direto, mas eu vou fazer aqui uma regrinha de 3. Como é que essa regrinha de 3 era? É o seguinte, ó. 9%, que eu não vou colocar porcentagem, do total corresponde a 135 pessoas, porque 91% corresponde lá a quem lê. Então, eu quero saber em valores, 100% corresponde a X. Mas aqui você não ia colocar aqui o 91%? Não, esse 91% eu consegui, né, somar todos aqueles que leem alguma coisa para descobrir quantos não leem nenhum jornal, certo? E aí eu sei que 135 corresponde a esse 9%. Então, o todo corresponde a uma quantidade. Aqui é a porcentagem, certo? Aí eu resolvo isso aqui, ficou meio apertado, ó. 9 está para 100, porcentagem embaixo de porcentagem, assim como 135 está para X. Ficou um pouco justinho aqui, mas vai dar para a gente fazer. Ok? Posso usar de simplificação antes de multiplicar esse negócio aqui, porque ó, aqui por 9 dá para fazer, que dá 1. E esse 135 dá por 9, porque era ó, 1 mais 3 é 4, 4 mais 5 é 9. Então, a soma dos algarismos divide por 9. 135 também divide por 9. E se você fizer a continha, vai dar exatamente 15. Portanto, agora eu já tenho o valor de x. Quem é o x? O x, que corresponde ali ao nosso conjunto universo, que eu já vou colocar, tá? É 100 vezes 15. Ó, e 100 vezes 15 é só você acrescentar quem? 2 zeros. É verdade? Então, portanto,
eu tenho que o conjunto universo corresponde a um total de 1.500 pessoas que foram entrevistadas e que responderam que leem algum jornal, um jornal, dois ao mesmo tempo assinaram, né? Dois, três, ou nenhum, que é o 135. O que vai nos dar aqui a letra B como resposta. Perfeito? A letra B é a nossa resposta para esse exercício. Tá certo? Veja, eu demorei bastante, mas você vai fazer isso mais rápido. Então, eu tenho que ler o problema, saber se trata de conjunto, quantos conjuntos, intersecções 2 a 2, intersecção dos três, monta seu esquema, você não precisa fazer aqui esse quadro, que não está quadro tanto, monte o seu esquema, começa a preencher do interno para o externo, ou seja, primeiro lá do núcleo, que são os entrevistados que responderam, que leem os 3 jornais, vai para 2 a 2 e lembrar que quando você for para 2 a 2 e para os jornais únicos, A, B ou C, vai ter que estar tirando o que já tem intersecção entre os dois ou entre os 3 conjuntos. Tá certo? E neste caso, ele quer saber quantos foram entrevistados, sabendo que 135 não leem nenhum jornal, mas eu tenho aqui em porcentagem, e vai dar 91% de o total, que eu já sei que agora é 1.500, responderam que lê algum jornal, certo? Esses 135 não leem nenhum jornal, mas eu sei que 91% sim. Então 100% menos 91 dá 9%, que não lê nenhum jornal. Então 9% corresponde aos 135. O 100% corresponde a alguém que você vai determinar uma regrinha de 3 simples. Tá certo? Tá ok? Então, sucesso. Não esqueça, gostou? Se inscreva no meu canal, compartilhe, eu te ajudo, você me ajuda. Então, foco e bons estudos.